A tentativa de golpe de Estado que desde 2022 ameaça as nossas instituições democráticas ganhou novos contornos no dia 18 deste mês. A PGR denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No programa de hoje, vamos entender melhor a gravidade desses acontecimentos sob a ótica de mulheres que enfrentaram a repressão durante a ditadura militar. Como podemos aprender com o passado para enfrentar o presente? Quais as lições que essas mulheres têm a nos ensinar? Quer saber mais? Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Roda de Mulheres. Hoje, mais do que nunca, é hora de lembrar que a democracia é um bem precioso e frágil. Recentemente, vimos a tentativa de um golpe militar ameaçar o que levamos décadas para reconstruir. E quem melhor para nos ajudar a entender a gravidade desse momento do que aquelas que enfrentaram o autoritarismo de frente? Por isso, reunimos vozes poderosas de mulheres que viveram o pesadelo da ditadura e, com coragem, enfrentaram a repressão, a censura e a violência. Estão aqui com a gente a fundadora do Movimento Feminino pela Anistia, Maria Luísa Fontinelli, a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira do Ceará, Daciane Barreto, a médica e professora universitária Helena Serrazul e a ativista feminista Nazaré Antero. Sejam muito bem-vindas de volta, né? De volta, Que delícia. Com prazer. E que bom falar, ainda estamos aqui, né? Ainda estão aqui. Ainda estamos. Eu queria iniciar o programa perguntando para vocês, vocês imaginavam, né, depois de todo aquele processo que vocês passaram, das lutas, que a conquista da democracia, vocês imaginavam que iriam vivenciar ainda a tentativa de um golpe militar? Estava pensando aqui numa frase do Karl Marx, né, quando ele diz que a história se repete através da tragédia ou da farsa. Então, como nós vivemos num país onde as elites, elas são extremamente tacanhas e a liberdade usufruída pelo povo é algo que as classes dominantes não aceitam. Então, enquanto realmente a gente não constituir uma democracia popular, democrática, aqui no nosso país, nós estaremos sempre à mercê da elite branca que durante mais de 500 anos vem dominando o nosso país. Então, é muito triste nós percebermos que há 50 anos, 60 anos, nós levamos um golpe, né? E o Brasil e a América Latina como um todo, ela vive sob o tacão do golpe. Ela vive sob o tacão da falta de liberdade. Né? Então, hoje, infelizmente, nós estamos passando por um momento crucial, por um momento onde a sociedade brasileira, os democratas, as democratas, mulheres, homens, a juventude, tem que se unir, né, para impedir de vez a volta ao autoritarismo, à repressão e à ditadura. E o que você e vocês acham desse certo desconhecimento, você falou dos jovens, mas muitos jovens hoje eles estavam pedindo exatamente por isso, pelo regime militar, para que ele assumisse o poder. Como é que vocês enxergam isso? Olha, há um jovem francês que disse que nós não podemos aceitar esse tipo de barbárie e esse tipo de servidão voluntária. E de 68 para cá, há um dado novo na história do mundo que nós precisamos cada vez mais abraçar. Não é só contra a ditadura militar, mas é contra todo um sistema que traz a guerra, que traz a volta ao fascismo, que traz toda forma de repressão para impedir
a nossa libertação de seres humanos. A grande consigna da Revolução Francesa foi o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Nós não vivenciamos isso. E se em 68 houve uma manifestação, aliás, o pessoal de 68 dizia que tivéssemos cuidado com a democracia, porque ela podia se tornar um arapuca. E nós estamos vendo as arapucas. Elege-se, diziam eles, elege-se um presidente como vende-se um detergente. Quer dizer, como é que uma população elege um Bolsonaro, elege um Trump? Exatamente por causa dessa dominação da consciência humana, que esse sistema horroroso, um sistema que se impôs pelas armas. Não foi a liberdade, igualdade e fraternidade, o sistema se impõe pelas armas para garantir o quê? A felicidade humana? Não, para garantir o alto movimento do dinheiro. E esse sistema está em colapso. E, portanto, cada vez mais nós vivenciamos a grande crise das guerras e das ditaduras e da opressão, enfim, essa forma odiosa de perseguição que nós estamos vivenciando a todo momento. E os jovens não estão se apercebendo que eles estão sendo dominados cada vez mais por essa lógica, inclusive agora. Quer dizer, se fizeram referência, como você falou, Daciane, ao tempo do Fordismo, que houve o avanço da tecnologia e das armas. Hoje nós temos o avanço de quê? Da dominação das nossas mentes pela inteligência artificial. Então, a nossa luta tem que ser muito maior do que a que fizemos no passado. Então, que é de os jovens? Porque as pessoas com mais de 80 anos começam a querer uma juventude para ajudar formar um batalhão novo. Para levar adiante essa luta, Exato. não é isso? Você pensa assim também? Olha, eu acho assim que a gente está vivendo um momento muito difícil hoje, no Brasil e no mundo, né? E assim, a questão da juventude, eu acho que cabe a ela mudar essa situação. A visão que eu tenho é exatamente essa. E assim, o papel da juventude ele é muito importante. E a nossa juventude, ela é refém desse modelo, né? Se a gente for ver, você teve o golpe de 64, com o agravamento desse golpe em 68, né? Mas desde 64, com o ato institucional número 5, né? Que foi aquele ato que estabeleceu o terror, né? No Estado, né? Você passou a ter um Estado terrorista, né? Que a gente vê, inclusive, eu acho importante dar chamada para o pessoal assistir o filme Ainda Estou Aqui, né? Que mostra a história de uma família de classe média, né? Que fica que tem o pai assassinado, né? Quer dizer, um pouco aquela realidade. E as pessoas, inadvertidamente, eu considero que não é um número muito grande, mas tem, né? Incentivada por esse movimento de uma proposta de extrema-direita, que é muito preocupante, né? De falar em ato institucional, não sabe nem direito o que é isso. Porque o ato institucional não permitia nem reunir mais do que 3 pessoas. Senão você era enquadrado, quer dizer, era impossível você fazer qualquer manifestação no ato institucional. Então, quer dizer, como é que as pessoas agora... Eu acredito que a nossa juventude vai participar, até porque eu acho que a nossa sociedade, a mudança, depende dessa juventude. E o que é que acontece? Aí passa pela educação. Sim, muito importante. Educação política, né? Por exemplo, a gente vê a história oficial do país, ela sempre conta, a história dos dominantes, né? Dos vencedores, né? Exato. Então, quer dizer, muitas vezes o pessoal não sabe a história. Por exemplo, eu tenho participado de alguns debates com o pessoal de nível médio em alguns colégios públicos, alguns particulares, mas, em que Helena, o pessoal... Você está dizendo isso e eu estou lembrado que
Nós fomos, depois de 2008, que a crise estava nos Estados Unidos, atingindo a classe média. E os estudantes universitários, seus pais estavam acampados lá naquela Occupy Wall Street. E qual era a preocupação deles? O 1% mais rico que eles tinham que derrubar. Ora, o 1% mais rico, derrubando, vem outro por cento mais rico. E, naquele momento, a gente ficou muito aflito da necessidade deles compreenderem que havia um sistema massacrando não só os mais humildes, mas a classe média e essa juventude. Mas vocês não acham também que, por exemplo, nesse processo todo, de 64 até aqui, se falou poucas... Acho que dentro das bolhas é que se falava mais a respeito do que estava acontecendo. Você trouxe o filme Ainda Estou Aqui, que eu fiz até a brincadeira logo no início do programa, mas ele é importante e vai além do Oscar. Eu acho que ele traz este assunto de uma forma... mundial, aberta e acessível demais, entendeu? E faz com que as pessoas, de uma forma ou de outra, mesmo que não queiram discutir, mas elas começam a se atentar, pô, o que aconteceu mesmo naquele período? Será que foi tão grave assim? Porque meu pai viveu aquele período, mas não sentiu, não falou que era isso. Por quê? Porque ninguém podia sentir realmente, porque não era passado para a gente. Quer dizer, hoje a gente tem a internet. Naquela época não tinha internet. Nós tínhamos o quê? Algumas poucas emissoras de televisão que davam a notícia censurada do jeito que eles queriam, né? A verdade não passava. Hoje nós temos a internet. E a importância desse filme? Eu queria muito que vocês falassem sobre como é que vocês enxergam esse filme. Eu pego o ponto do filme. Ainda Estamos Aqui, ele atingiu quantas pessoas no Brasil assistiram. Teve, né, uma amplitude muito grande. Eu ainda acredito na juventude. Entendeu? Eu acredito na juventude. Eu participo ativamente de movimentos de mulheres, de movimentos sociais. E eu tenho presenciado uma gama de jovens realmente participando. Claro, eu acho que o golpe nunca se desfez no Brasil. Sim. Depois da Dilma, o Lula assumiu, o Bolsonaro, a turma fascista, continuou no poder, entendeu? Minando... E através de religiões, através de alguns grupos de jovens, continua atuando. Mas eu acredito que nós estamos aqui hoje, vamos estar aqui por muito tempo, mas ao nosso lado, nós também temos os jovens. Minha neta de 14 anos assistiu o filme. E ficou curiosa em saber alguns detalhes a mais. Então, eu acho que o filme suscitou também na nossa sociedade o que realmente aconteceu. Porque eu acho que muitas famílias, ninguém comentava nada. Eu, por exemplo, sou uma que os meus filhos vieram saber que a gente escondia os militantes que estavam, os companheiros que estavam perseguindo a polícia, agora, recentemente. Virou um tabu, entendeu? né? Falar sobre esse assunto a gente virou fala com medo. Até com medo. Com medo de ser presa, entendeu? Com medo de prejudicar a família. Então, eu ainda acredito. Eu sou otimista. Eu também. Eu acho que a gente está na luta e eu acho que a gente vai, não sei se, né, eu vou ver se a geração da minha neta, não sei. O importante é que a gente continue atuando. A gente continue na luta, a gente continue conversando com as pessoas, a gente continue passando. E um exemplo, Nesse sentido, eu digo que ir às escolas é uma coisa fundamental. E não só, nós temos aí o 8 de março. Ao invés de só nós, os nossos movimentos que do passado chegam até... Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Que essa juventude possa ocupar a linha de frente
numa perspectiva muito avançada. Mas porque Maria, aqui não sei se você tem participado das reuniões do 8 de março. Eu tenho participado Sim. na DUFS. O grupo que lidera são jovens. Ótimo. Entendeu? O grupo são as meninas danadas. Nadas. São jovens. Até um dia, uma até foi grosseira comigo, disse, tomara que essa história desse povo antigo não venha querer contar as histórias dela. Mas tudo bem. Mas tudo eu bem. estou lá batendo palma para elas. E eu acho que, inclusive, a condução do 8 de março, esse ano, é totalmente político. Entendeu? Nós vamos fazer uma manifestação, vamos fazer uma caminhada. Não terá, e terá um encerramento na Praça do Ferreira com atividades culturais. Mas a conotação que elas ganharam na votação, porque o grupo delas era grande, realmente, elas foram com essa proposta, jovens. Então, realmente me encanta isso, entendeu? Sem De dúvida. ver a juventude na luta. E é por isso que nós continuamos aqui, porque também essa juventude precisa um pouco da nossa história, né? Exatamente. Não, com certeza, E, é muito importante. eu estava pensando aqui, né, falando na juventude e mulheres. Historicamente, né, as mulheres sempre tiveram e têm uma importância muito grande nas transformações sociais. Né? Você vê, inclusive, 1917, na Revolução Russa. Né? Quem fez a greve, quem puxou a greve e foi para a rua foram as mulheres no início da Revolução. A primeira presa política no Brasil, Bárbara de Alencar. A primeira prefeita eleita, mesmo contra as leis da União, a primeira prefeita eleita no Brasil foi a Alzira Soriano, em 1929, no Rio Grande do Norte. Então, as mulheres e a juventude, realmente, esses dois blocos, eles de fato são imbatíveis, porque você vai juntar a rebeldia da juventude, que é próprio da juventude, né? Importantíssima a E rebeldia. as mulheres que sofrem a dupla dominação, a subordinação milenar. Então, nós temos muita fé na humanidade em virtude dessas questões, porque nós sabemos que nada paralisa as mulheres e a juventude. Então, realmente existe essa disputa de poder. São forças antagônicas que estão sempre em luta, mas nós temos do nosso lado, né, exatamente essa força motriz de transformação da sociedade, do mundo, para contribuir para a felicidade humana. A juventude ela é muito importante, mas a luta de vocês não pode ser esquecida e ter conquistas. Né? A Comissão da Verdade é uma delas que a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres e no programa de hoje estamos recebendo mulheres que enfrentaram os anos sombrios da ditadura militar, desafiaram o silêncio, sofreram perseguições, tortura e perderam entes queridos, mas nunca deixaram de lutar. Elas ainda estão aqui. Essa luta trouxe conquistas importantes, como a criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011. Ela foi um marco na luta de vocês. É isso, eu gostaria de ouvir mais sobre essa conquista E que vocês legado tiveram. de Dilma Rousseff. O legado foi na segunda gestão da presidenta Dilma, né, em 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade e comissões estaduais, Convenção da Verdade estaduais. E foi um serviço, prestou um serviço muito grande ao nosso país, porque quais são os objetivos da comissão? É exatamente reconstruir o presente através do estudo das violações do passado, das violações aos direitos humanos do passado. Também remontar, reconstruir, contar a história dos lutadores, das lutadoras que foram presas, torturadas, exiladas, né, pelo Estado brasileiro. Então, e também a proteção à vítima, às vítimas, à família das vítimas, como a gente viu aí no filme, né, Ainda Estou Aqui.
Agora foi que o atestado de óbito, Agora. né, do Marcelo, ele foi colocado como vítima de tortura e vítima de assassinato pelo Estado brasileiro. Em função de quê? Em função dessa luta. Começa com a Comissão da Anistia, com o MFPA, né, o Movimento Feminino pela Anistia, que foi o pontapé inicial. As mulheres, mais uma vez, as mulheres iniciando a luta por liberdade, por justiça e por democracia aqui no país. O CBA, né? E essa luta, ela vai pegando o corpo, ela vai se incorporando às massas, né? E nós conquistamos, né? Conquistamos, inclusive, o direito de ir procurar. Nós temos ainda centenas de corpos desaparecidos. O Rubens Paiva aqui no Brasil. ainda né? não foi achado. A guerrilha do Araguaia Então, são mais de 70 corpos desaparecidos só no Araguaia. Né? Mas então, só quer agora, dizer, né, Daciane? Só agora. Porque, na verdade, a lei, né, da coisa teve algumas lacunas, né? Não Sim, foram punidos os miseráveis. Não. Aí os a lei da anistia, torturadores. né? A lei da anistia e a Comissão Nacional da Verdade, ela é instituída exatamente para tentar minorar, né, os desacertos, as lacunas negativas que foi a lei de anistia aprovada. Pois é. Então, a Comissão, inclusive, Nacional da Verdade, inclusive estive na Comissão Nacional da Verdade, hoje eu sou também anistiada política, né, tanto a nível nacional como aqui a nível estadual, e centenas de pessoas. O que a gente viu no governo Bolsonaro, né, no governo anterior. A primeira coisa que a ministra fez, ela simplesmente cortou a tal da Damares. centenas de pessoas que tinham conseguido o direito, né, daqui o Estado brasileiro pedisse desculpa e fosse considerado anistiado e anistiado. Centenas. Foi o primeiro ato. Facão foi na Comissão da Verdade, na Comissão Nacional da Verdade. E hoje ela está se reestruturando agora com o governo Lula. Então, essa importância de você contar a história como a Maria Luísa, a Nazaré, a Helena e você, Elana, falou. A história tem que ser contada nas escolas particulares, nas escolas públicas. Na universidade. Nas universidades. Nas aqui, universidades, com essa né? nova direção, chamou esse movimento, não é, de denunciar o que havia acontecido na época, e eu queria destacar o papel dos jovens lá naquele momento, no sentido de buscar um espaço para tornar mais claro o que havia acontecido com o espaço Bergson Gurjão, que foi o jovem estudante que foi morto na região do Araguaia. No entanto, o que eu queria, a partir daquele momento, dizer que quando o Lula foi eleito, nós entregamos ao Lula um documento, quando ele veio aqui, nós, do movimento da anistia, dizendo da necessidade de ter um avanço em relação a todas essas questões. Porque se naquela época nós temíamos uma repressão muito forte, o que nesse momento, para nós, é esse aspecto de que você tem um sistema judiciário que é submetido ao patriarcalismo, não é? Um sistema, enfim, tudo, e que, portanto, nós temos que dizer para essa juventude que basta de tanto machismo, de tanto patriarcalismo, de tanto revanchismo, para que possamos ter uma relação harmoniosa entre jovens homens e mulheres, acabar com tanta violência, como também a perspectiva de um novo tipo de relação humana e social no mundo. Passar com essa relação de dominação, de controle, né, que se tem, principalmente dos homens em relação às mulheres, porque é importante que se entenda que precisamos caminhar juntos, né, porque só assim a gente constrói uma sociedade realmente igualitária. Portanto, eu acho que não só agora no Carnaval, os blocos
Nazaré disse que vai participar aí do bloco, mas não só os blocos de jovens estão mostrando a necessidade de uma participação muito mais frontal. Eu sinto. Com essa forma de dominação que ainda está existindo no mundo e com as guerras. Eu acho que a juventude está muito impressionada com essa situação de guerra que está dominando o mundo, né? É verdade. Eu queria um pouco abordar essa questão da Comissão da Verdade. Sim. Eu acho que ela é um marco na história da luta, aqui, né? da luta da democracia. Porque o que é que acontece? Né? Como foi abordado, eu acho que a Nazaré, também a Daciane, sobre essa questão da anistia, a anistia foi a que foi possível no momento, não é aquela que a gente queria. Sim, exato. A correlação de força não permitiu, porque isso tem que deixar muito claro. Não era a nossa proposta, não era. A proposta mas que a passou. correlação de força, aquilo era uma ditadura, foi ainda dentro daquele processo de terror que estava acontecendo e tudo. Foi o que foi possível, mas não era que você pensar numa lei que não permite a punição de quem cometeu crimes hediondos, como a tortura, é um absurdo, isso não existe em canto nenhum. Então, eu acho que pela primeira vez se está pegando um pouco essa questão, sabe? Então, por exemplo, você vê quando teve agora julgamento do Ustra, mesmo agora, mesmo que tardiamente, depois de muito tempo, mas é importante, porque isso faz parte da história do Brasil. Então, essa Comissão da Verdade, por que ela foi tão atacada? Por isso, porque ela mexeu em questões importantíssimas. Que estavam abafadas. Então, a questão da Comissão da Verdade, né, ela foi inclusive, a Dilma foi de uma coragem por ter aceitado e que jogou, inclusive, um peso, e a sociedade naquela época, todos os setores progressistas pegaram essa questão muito séria e foi criadas comissões estaduais, locais. Por exemplo, eu participei da Comissão da Verdade das Universidades Públicas aqui do estado do Ceará. Essa comissão ela foi criada em 2013 e a gente fez um relatório. Nós ouvimos quase 30 pessoas que foram perseguidas diretamente nas universidades, que foram prejudicadas, professores que foram expulsos da universidade, estudantes que foram, funcionários. Então, o prejuízo, inclusive, do ponto de vista da educação superior, né, da parte da ciência e tecnologia, foi muito grande para o Brasil, que ninguém aborda isso. E aí nós levantamos, e esses dados nós mandamos para a Comissão Nacional da Verdade. Essa comissão ela foi composta pela UFC e pela UES, que eram as universidades públicas da época, que formaram praticamente todos os professores aqui do Ceará. E com isso, através de uma portaria, eram 3 professores, 3 funcionários, 3 estudantes de cada universidade. Eu fui uma da Federal, o César Barreira era o presidente dessa comissão geral, tinha também a Virgínia pela Federal e tinha 3 pessoas pela estadual também, com seus funcionários e seus estudantes representando. Foi importante, a gente levantou muita coisa, tem muito dado, mandando para a Comissão Nacional. Só que aí, como teve a questão, quando primeiro um golpe, como você falou, contra a Dilma, e posteriormente foi assumir o Temer, que fez parte do golpe, e depois a extrema-direita com o Bolsonaro, né? O fascismo aqui, o que é que aconteceu? Isso foi desmontado, a gente teve que recomeçar. Quando o Lula assumiu agora, e aí nosso reitor também atual, como a Maria colocou, né? O reitor Custódio, que foi do movimento estudantil. Que nós não tínhamos, inclusive, mais a comissão formalmente, porque a comissão foi desfeita, tanto a nacional como a local. Foi diluída, né? Foi modificada. Aí nós resolvemos, com o apoio da reitoria e dos segmentos da universidade, refazer toda essa história. Mas, recentemente, essa tentativa de golpe
dia 18 passado, Sim. teve o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas que participaram desse golpe, né? A tentativa. Dessa né? tentativa de golpe. Tentativa de porque se fosse golpe. golpe, a gente não está nem A gente discutindo não isso já hoje, nós né? nem estaríamos aqui. Não teria nem como discutir isso aqui Não, hoje, porque, foi enfim... a tentativa. A tentativa que é de golpe. crime. Eu queria que vocês falassem o que vocês acharam, porque pela primeira vez um ex-presidente foi indiciado, foi denunciado Isso. por tentativa de golpe. Então, assim, como é que vocês acham que há uma luz no fim do túnel, que a questão da impunidade pode ser... a gente pode ver no justiça depois disso? Como é que vocês enxergam essa situação? É, um avanço, eu pessoalmente, né? estou muito otimista. Acho que a justiça está sendo feita. Né? Não era possível mais nós só ouvirmos de termos vivenciado esses 4 anos, né? Sim. Com um terrível golpe, golpeando tudo. Eu sempre digo, o golpe continuou galopando, né? Nos 4 anos do tal. Tudo acabado, todos os benefícios sociais, todos os nossos direitos, tudo acabado. E eu acho que agora será. E o indiciamento aconteceu, claro que tem que cumprir os trâmites da justiça, porque é necessário que se faça. Mas eu acredito muito que o rapazinho vai ser preso, não só ele, mas como aqueles militares, né? É uma vergonha você ouvir o Mauro Cid contar. Inclusive, uma coisa que me espantou foi a Michele, junto com o Eduardo Bolsonaro, dizer que era necessário que a turma que fosse para a rua fosse armados. Isso. Você vê o índice de aumento de feminicídio que nós estamos no Brasil, a quantidade de gente armada que existe ainda solta. Você tem medo até de discutir alguma coisa que o caboclo tira a arma e mata. Mas veja bem. ironicamente, segundo a PGR, não aconteceu o golpe exatamente porque o Exército e a Aeronáutica não quiseram. É São uma vários cúpula. fatores, fizeram uma né? cúpula. Alguns São Alguns. fatores. Eu acho que a gente não pode acreditar apenas a isso. Né? Porque daí a gente não reconhece a importância do povo também. Eu também também acho. Porque eu também acho. não houve, inclusive, o apoio popular. Né? É certo que o Exército e a Aeronáutica se recusaram, as duas forças Não, e se também recusaram. E também o cenário internacional, nós temos vários ingredientes. Vários Né? ingredientes. Não é só isso. Eu acho que são ingredientes que se juntam e que dão o tom. Né? Então, nós tivemos, de fato, a população não aderiu. É tanto que você viu o investimento que foi feito para aqueles acampamentos ali na porta dos quartéis. Ali o agronegócio, você viu, inclusive, denunciando. Antes, né? na tentativa de impedir a eleição do Lula, como barraram as estradas para que as pessoas não fossem votar. Mas que fique claro que o que Estou- você está dizendo aqui não é achismo. Está tudo É verdade, lá. tá tudo lá. Tá tudo Inclusive documentado, com áudios, explicitado. com Tem áudios, né? áudios, Você tem vê, tudo. eu assisti, eu ouvi e vi, né? O Cid, né? Falando, o Mauro Cid falando de toda a trama. E o golpe, ele não foi só o 8 de janeiro, foi não. ali, foi um pouco a finalização. A finalização. Mas ele veio no crescendo. Aquela reunião dos E ministros... complementando só aqui um parênteses na história no dia da eleição, a própria população foi em cima do pessoal da Polícia Federal, Isso. mandando tirar os carros, que os ônibus tinham que passar. Houve realmente uma resposta da população que ia votar. E o que precisa continuar. Pois porque é. o que nós estamos vendo é uma coragem que eu acho excepcional de setores da justiça, Do no sentido judiciário, de né? explicitar toda essa imoralidade, não só imoralidade, essa coisa É o terror, danosa, né? é a tentativa de se implantar o terror, né? Não só isso aí, mas o fato de que há setores importantes da sociedade que continuam lutando
no sentido não só dos esclarecimentos, mas no sentido de uma virada. Isso eu acho que é fundamental. Nós temos que investir nisso aí. Maria, eu estou com fé no STF, porque não nos esqueçamos que foi com o STF e tudo que deram impeachment da Dilma. Sim, mas foi quais são, como é a forma de como poder se manter, entendeu? Não então, só aqui, mas no mundo. Né, hoje, realmente... Só esclarecendo isso, como é que o poder se mantém aqui no mundo? Se mantém porque passa a mentira como verdade, se mantém porque tem um poderio militar que dá sustentação. Se mantém por conta de quê? Por conta do sigilo, e se mantém por conta de quê? Das armas. Então, quem é que tem isso? Então, nós temos que ter uma consciência de que, ou nós temos que ter a certeza que essa juventude tem que se conscientizar do seu papel de destruir essa forma de poder e essa falsa democracia que elege pessoas como Bolsonaro e como Trump e tantos outros aí. O que eu fico indignada é com parlamentares que defendem a anistia para golpista. Pois não isso aí me deixa triste, Mas como isso cidadã. É a extrema-direita, Dona. A extrema-direita... Eu acho que eles confundem. Como nós lutamos muito pela anistia... Isso. Entendeu? E pela democracia. Essa anistia que eles hoje apregou, que gritam, eles pensam que é a mesma que nós lutamos. Na verdade, eu ouvi uma entrevista de um rapaz, ora, mas a esquerda não lutou tanto a favor da anistia. Eles usam isso como argumento. Mas eles sabem muito bem da diferença. Eles sabem muito bem, eles usam isso como argumento, inclusive para ludibriar. Ludibriar, né? Para mentir, porque o que eles tentaram foi acabar com o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito. Isso. Né? Porque se o golpe estivesse prevalecido do jeito que eles queriam, nós não estaríamos aqui. É o que eu sempre falo quando eu vou para os colégios, para as universidades, para as comunidades, quando a gente discute essa questão da liberdade, né, da democracia, do avanço que tem que ter a humanidade. Então, eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo, se fosse em 68, 70, nós não estaríamos aqui discutindo essa questão que é tão elementar, que é discutir o que é democracia, o que é avanço, o que é luta, o que é direitos, o que são direitos, né? E se eles tivessem conseguido implementar o golpe que foi tentado, houve uma articulação logística, política, de todas as formas a articulação existiu. Agora, não concluíram, ainda bem, né, porque o nosso país, o nosso povo, ele não embarcou, né, nesse terror que estava se prometendo ser instalado aqui no nosso país. Gente, então, é uma coisa tão séria que não tem nada de defesa de liberdade, estavam se programando matar as pessoas. Quer dizer, tá destruir. Aí, matar o presidente eleito, o vice e o presidente. E aquela bomba no aeroporto de Brasília, quantas pessoas não iriam morrer ali? Gente, eu acho pior aquela bomba. Isso são movimentos terroristas. São coisas que a gente tem que pensar, repensar e tentar entender. É por isso que é tão importante a gente fazer essa revisão do passado, para que a gente não possa cometer os mesmos erros. Nós vamos continuar com esse assunto, mas no próximo bloco voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, recebendo convidadas especiais, mulheres que viveram a dor da censura, da tortura e agora compartilham suas percepções sobre a ameaça que paira sobre a nossa democracia. Aí eu vou perguntar para vocês, meninas, se vocês tivessem a possibilidade de falar com aquela mulher que vocês foram lá no passado, aquela mulher que lutou contra a ditadura, o que vocês diriam hoje para essa mulher? Eu diria,
a luta valeu a pena. E eu faria tudo de novo. Eu acho que até faria um pouco mais. Apesar de eu nunca ter tido medo de enfrentar a ditadura, enfrentar aqueles guardas que não deixavam a gente. Eu morava no Rio, estava com duas amigas conversando, os caras passaram e diziam, andando, nada de rodinha, nós éramos só 3. Mas eu faria tudo de novo. E eu acredito ainda na democracia plena. Não sei quando, mas ela vai virar. Eu concordo com a Nazaré, né? Eu diria assim, valeu a pena. E aí eu pensando no Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E, de fato, essa luta nossa, que é uma luta coletiva, né? Não é nada individual de uma pessoa, mas sempre um conjunto de ideias, de lutas, de pessoas, de homens e de mulheres que têm como perspectiva, como sonho, a construção de uma sociedade justa, sem sexismo, sem classes e sem a discriminação racial também, sem a homofobia. Então, realmente, apesar de todas as agruras que nós passamos, mas todas nós temos essa certeza dentro de que a gente lutou e luta pelo que é justo, pelo que é bom. Também eu considero, né, pensando bem, aquela jovem, né, se a gente se refere assim, aquela jovem, né, quando eu comecei a participar, eu era uma adolescente, a gente vai se envolvendo, depois a gente acaba tendo prejuízo da sua vida comum, mas eu, como assim a própria Nazaré colocou, né, eu acho que valeu a pena a luta, sabe? E eu faria tudo de novo, porque eu acho que a nossa geração hoje, que é o que a gente chama geração de 68, mas teve a geração de 64, que é o povo que lutou desde 64 também, é uma geração que hoje eu considero assim, nós somos sobreviventes. É verdade. Né? Porque foi uma geração que se doou. E eu acho assim que é importante. Por exemplo, essa questão da juventude atual. Essa juventude é que vai mudar esse mundo, essa sociedade, é que está agora. Eu acredito também muito nessa juventude. Né? Porque eu acho que a gente vive um momento muito difícil e a gente tem que ver que existem projetos. Então, o meu projeto é um projeto de inclusão, assim como a Daciane falou. Não é um projeto de exclusão, ele é de inclusão por uma sociedade mais justa, em que as pessoas têm acesso à riqueza que produzem, né? E que a gente possa viver feliz numa sociedade em que você tenha saúde, educação, em que você tenha direito a lazer, e que as pessoas se respeitem. Essa é a sociedade que eu defendo. Então, em nome disso, eu acho que a gente tem que continuar na luta e ganhar essa juventude para que continue essa luta. Porque eu acho que a nossa geração continua, nós ainda estamos aqui, mas quem vai fazer essa mudança, de fato, é essa juventude que está aí. Bom, eu considero um período extraordinário, não só na minha vida, na nossa vida. Nós nos encontramos nessa luta, mas encontramos também as mulheres da Argentina, as mães da Praça de Maio. Nós encontramos as mulheres do Chile, porque quando nós iniciamos o movimento feminino por anistia aqui no Ceará, no Brasil, já existia estas lutas e que nos deram força para ir avante. Então, eu sempre digo que foi uma luta capaz de galvanizar corações e mentes. Como é que uma luta dessa foi capaz de juntar? Eu sempre digo isso. Rosa Fonseca, que eu achava que deu sua vida por essa luta, e uma pessoa como o senador Teotônio Vilela, que era um usineiro de outro pensamento e se engajou nessa luta. Então, foi uma luta extraordinária. Eu digo que eu, como mulher, descobri
o valor que nós temos para construir uma sociedade de novo tipo. E isso é gigantesco. É gigantesco. Onde estou, eu passo essa verdade. Por que nós, pessoas como nós que estamos aqui, ou como Rosa, Célia, Zanete e tantas outras que se foram? A Dilce Cossense, que também. A Dilce. A Gilce, que foi presidente do PCdoB, não é? E eu disse outras tantas pessoas que foram exponencial naquele momento. E por que nós tivemos condições de continuar na luta? A Helena disse, a situação era adversa. Não foi a anistia ampla, geral e irrestrita que nós lutávamos para botar essa canalha toda na cadeia. Agora que esses nomes estão vindo, por quê? Porque a luta continuou. Exato. Porque a luta continua e porque os jovens estão entrando na luta e, portanto, a nossa confiança. Mas o que eu quero aqui deixar muito explicitado é uma coisa que vem lá do meu mais íntimo, da minha emoção, do meu sentimento de defesa da humanidade e do planeta. É que nós seremos vencedoras e vencedores nessa luta por uma sociedade de seres humanos solidários e solidárias, conscientes, livres e capazes de ter uma relação amorosa entre homens e mulheres e entre nós e a natureza. Portanto, vamos por emancipação humana, que pode conduzir essa luta com muita... Você falou uma coisa, emancipação, ela é até maior do que empoderamento, né? Você se emancipar. Então, e você falou de outra coisa que você sempre traz aqui, dessa união entre homens e mulheres. Porque que se tem esse entendimento, é muito importante. É importante. Né? Porque não é uma luta das mulheres, é uma luta que o homem é muito importante que esteja junto, porque só assim a gente vai conseguir transformar essa sociedade. Eu não me canso de falar isso. Eu gostaria que vocês falassem mais um pouco, assim, como é que vocês acham que as mulheres elas podem contribuir para esse avanço aí, aliás, e essa nossa democracia seja mantida, porque é muito difícil a gente dizer, não vai ter mais um golpe, não vai ter uma tentativa. Eu acho que nós temos que estar organizadas. Isso. Nós temos que estar organizadas. Eu, Daciane, pertencemos ao Movimento Mulheres pela Anistia, Mulheres com Dilma, há 10 anos, quando Dilma foi escorraçada no campo de futebol, e nós estamos até hoje resistindo. Eu acho que a gente tem que estar organizada, eu acho que a gente tem que estar resistindo, a gente tem que estar realmente promovendo eventos locais em que a gente possa fazer essa interlocução. Porque as mulheres, elas continuam sendo cerceadas suas liberdades e os seus direitos. Eu, pessoalmente, estou passando por um problema onde uma herança de Dona Damares e de Bozo, que deixou uma lei que limita os direitos das mulheres que tiveram câncer e que são mastectomizadas. Para minha surpresa, a MC atual não reconhece mais mulheres, por exemplo, como eu, que tenham sequelas irreversíveis, que seja considerado deficiente. E, em consequência disso, não tem os benefícios que a lei de deficiente tem. Eu, por exemplo, comprei um carro. Quando eu tive o câncer, ao invés de eu estar chorando, eu fui atrás dos meus direitos. Fui atrás, comprei carro, fui num banco, tirei PIS, tirei PASEP, lutei a favor da isenção do IPVA. Foi através de um requerimento nosso que entramos na Assembleia. Doutor Lúcio Alcântara tinha negado. 18 estados do Brasil já tinham direito à isenção do IPVA. E nós entramos na Assembleia com requerimento e conseguimos
O Cid Gomes foi que sanciou. Então, hoje, aqui no Ceará, todas as mulheres que são mastectomizadas, que têm isenção de PVA, foi em consequência de uma luta nossa, enquanto movimento de mulheres. Então, eu acho que nós temos uma amplitude, né, de luta, e que é necessário que a gente continue sempre organizada, acreditando. E é quando você vê o bypass da questão da juventude. Porque a questão maternal é muito intrínseca nossa. Mesmo as mulheres que não pariram, mas elas têm um instinto uterino maternal, né? Então, essa questão da educação, essa questão de você estar numa fila no supermercado, que acontece alguma coisa, você já interfere, porque eu acho que veio aquela flora, a questão do processo de educação. E hoje, Nazaré, você citou essa questão, há uma incidência muito grande de mulheres que não estão suportando. E nós temos que tornar cada vez a luta maior para que essas mulheres não enlouqueçam. Reconheçam a possibilidade de coletivamente acho nós que a luta superarmos tem que ser coletiva. Isso aí. Quer dizer, e não só nós, eu digo sempre, vocês não fizeram referência, mas eu que fui casada 2 vezes, e na época da prefeitura, dizia o Dona Flor e seus 2 maridos, não eram 2 maridos, já tinham sido, mas era a coisa de incriminar a gente, não é? A Helena também teve experiência de um companheiro de luta. Então, nós queremos esses companheiros ao nosso lado e não dizendo que nós somos capazes, somos inferiores, somos... enfim, nós somos capazes de construir esse mundo em que cada ser gestado seja abraçado por toda a humanidade. E, Lana, com relação a essa questão da importância das mulheres, eu agora lembrei que agora, dia 24 de fevereiro, está completando 93 anos que nós conquistamos o direito ao voto. Aí o pessoal pensa que toda mulher podia votar em 33 e ser votada, mas não. Só quem podia votar em 1933 eram as mulheres casadas com autorização do marido, as viúvas e as solteiras com renda própria. Em 65, o Código Eleitoral mudou e as mulheres passaram a votar independente de estado civil ou de classe social. Mas analfabetas e analfabetos não podiam votar. Isso só veio mudar em 85. E isso foi uma luta de 100 anos. Para a gente poder votar em 33, foram 100 anos. A primeira reivindicação que as mulheres entregaram foi na Constituinte de 1890, antes mesmo da proclamação da República. Então, uma coisa eu tenho certo, nada para a gente vem de graça. É sempre muita luta, a luta coletiva, eu sempre digo, tudo. Você tem o quê? 35 anos de políticas públicas aqui no nosso país, com mais de 500 anos de colonização europeia. Olha só, a dívida que o Estado brasileiro, a reparação que o Estado brasileiro tem que realizar com relação a nós mulheres através das políticas públicas. São mais de 500 anos. A primeira organização institucional foi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985, e a Delegacia de Defesa da Mulher também, em 1985. Isso por conta de muita luta. Eu lembro, como se fosse hoje, quando a gente foi reivindicar ao secretário de Segurança, na época, a criação da Delegacia de Defesa da Mulher, aqui em Fortaleza, o que é que ele respondeu para a gente? Que não existia demanda suficiente, que mulheres não morriam o suficiente para justificar a criação de uma delegacia especializada. Não, mas então, o setor jurídico é muito machista. Nós fomos às ruas, toda a nossa conquista nas ruas, abaixo-assinado, articulação com o parlamento, a Maria Luísa sabe disso, nós todas sabemos disso, que nós, inclusive, temos o grande poder da interlocução.
nós conversamos e também convencemos a necessidade da luta. E você vê historicamente aqui no nosso país os exemplos das mulheres e das mulheres anônimas, que a gente não tem, não sabe o nome, mas que estavam nas ruas, que estão nas ruas, principalmente hoje as mulheres negras, as mulheres periféricas, que têm, né, sobre seus ombros a dor de não ter uma vida digna e ver seus filhos e suas filhas sendo assassinados, porque são pretas, pretos. E hoje temos também as indígenas também, As né? indígenas, quilombolas. Quilombolas. Né? Então, quer dizer, nós mulheres temos consciência disso. E é por isso que nós vamos mudar a humanidade. É por isso que ainda Junto com estamos os homens. aqui. E é por isso que Estamos vocês ainda estão Que aqui. é comum a nós quatro também. Nós somos de uma tradição, de um Marx, que foi capaz de dizer que esse sistema era um sistema desigual, um sistema explorador. E esse mesmo Marx também detectou que esse sistema faz com que nós sejamos submetidas a uma lógica assassina e destrutiva. É isso. Então, nós não podemos continuar aceitando isso. Então, vamos alterar essa lógica Vamos à e luta. construir Continuamos algo lutando. muito Gente, especial. eu só tenho, aliás, é muita gratidão, só agradecer, porque vocês estão aqui, né? Que bom que ainda estão aqui. Não, e a quantidade de mulheres que são chefes de famílias Isso. por esse Brasil, isso é imenso. E são as mulheres anônimas. 60% É hoje verdade. são mulheres solo e são chefas de família. Infelizmente, o nosso programa está acabando, mas assim, muito obrigada. Assim, a conversa rende, daria um outro programa para a gente conversar muito mais ainda. Aprendi muito nessa nossa conversa. Hoje conversamos com mulheres que enfrentaram a ditadura militar e continuam lutando para que as feridas daquele período não sejam esquecidas, porque a memória é a nossa maior arma contra o retrocesso. Que possamos honrar a história dessas mulheres, mantendo viva a luta por justiça, liberdade e igualdade, porque democracia, meu povo, não é apenas um direito conquistado, é uma responsabilidade coletiva, como já foi dito aqui. Obrigado por sua audiência. Eu vejo você na próxima semana. Um super beijo e até lá.